A igreja, como era de se esperar, não gostou nada das ideias de Lutero, mas continuava buscando mais riquezas. Em 1517, o Papa Leão X teve uma ideia que realmente chocou muita gente. Leão X propôs a troca das penitências pelos pecados cometidos por pagamentos, chamados indulgências. Traduzindo, em vez de rezar para se penitenciar de seus pecados, os fiéis poderiam pagar para se livrar deles. Essas medidas deixavam cada vez mais claro o caráter comercial das ações da igreja. E é claro que essa ideia foi duramente criticada, principalmente por Martinho Lutero. Alemanha, 1517. Depois da proposta do Papa de comercializar o perdão, Martinho Lutero fixa suas 95 proposições atacando a igreja. Suas ideias são bem aceitas entre os alemães, mas muita gente se opõe. Há desordens e quebra-quebra. 3 anos depois, em 1520, o Papa pede que Lutero se retrate. Lutero queima o comunicado do Papa em praça pública, proclama que a única autoridade são as Sagradas Escrituras e se separa de vez da igreja. 1 ano depois, em 1521, Lutero é condenado pela igreja e se esconde num castelo onde traduz a Bíblia para o alemão moderno. É isso mesmo, esta aqui é uma igreja luterana que nasceu da rebeldia de Martinho Lutero. Vamos entrar e ver o que ela tem de diferente. A primeira coisa que já chama atenção é a ausência das imagens da Virgem Maria e dos santos católicos. Para Lutero, eles não deveriam mais ser venerados. Em vez dos santos, Lutero propôs a meditação e a leitura das Sagradas Escrituras da Bíblia, que podiam ser interpretadas livremente. E por causa dessa ideia de Lutero de que a Bíblia podia ser interpretada livremente, é que se tornou possível o surgimento de novas religiões cristãs. Mas Lutero propôs mais inovações. Ele reduziu os sacramentos, fez com que a missa fosse rezada na língua local de cada país e não mais em latim, e defendeu a ideia de que a igreja deveria renunciar a todos os bens materiais, que seriam divididos pelos fiéis. E além disso, ele propôs o fim do celibato para os pastores. As ideias de Lutero tiveram sucesso imediato na Alemanha, onde a nobreza e o alto clero se apossaram rapidamente das terras da igreja. É claro que os protestantes, nome pelo qual os seguidores de Lutero ficaram conhecidos, encontraram muitas resistências. E a guerra civil foi inevitável, uma guerra que se estendeu por 20 anos. Mas, finalmente, em 1555, os protestantes conseguiram a liberdade de culto. Rompia-se definitivamente a unidade da Igreja de Roma. Mas e o resto da Europa? Será que era só na Alemanha que o movimento dos protestantes crescia? Não, não era não. E em pouco tempo, o movimento reformista alemão se estendeu por praticamente toda a Europa. Principalmente na Suécia, Noruega, Suíça e Inglaterra, onde o movimento protestante realmente ganhou força e conseguiu derrotar a supremacia da Igreja Católica. E por falar em derrotar a supremacia da Igreja Católica, a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: mas e a igreja? Não fez nada? Ficou simplesmente assistindo ao avanço dos protestantes? 1545. A rebeldia protestante já é um fato consumado. A igreja resolve se posicionar. É preciso fazer alguma coisa para barrar a crescente onda protestante. O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento. Começa aí a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como o próprio nome já diz, é uma série de medidas da Igreja que vão contra a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Muitos livros são proibidos, a organização interna da Igreja é modificada e é criado o Tribunal do Santo Ofício, que deveria velar pela pureza da fé e perseguir os não católicos. E vem cá, como é que era esse Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, como é que é? Geralmente, a pessoa era denunciada por alguém por agir de uma maneira contra aquilo que a igreja queria. Certo. Dificilmente alguém se livrava de um julgamento como esse. Olha lá. E não pense que a reação da igreja ao crescimento dos protestantes ficou só nisso, não. Mas não ficou mesmo. Além da Inquisição, a Contra-Reforma possibilitou o surgimento de novas ordens religiosas. Entre elas, uma se destacou. Foi a Companhia de Jesus, que inclusive marcou profundamente a história do Brasil.
Tá vendo esse prédio aqui? Ele é conhecido como Pátio do Colégio e nós estamos bem no centro da cidade de São Paulo. Ele foi construído pelos jesuítas, ou seja, por membros da Companhia de Jesus. E aqui é o marco zero da cidade de São Paulo, ou seja, onde a cidade nasceu, graças aos jesuítas. Adotando a hierarquia militar, os jesuítas eram considerados soldados do catolicismo. Para divulgar a fé católica, a Companhia de Jesus dirigia missões, fundava colégios e paróquias. Além de terem colonizado grande parte das colônias da América, os jesuítas foram responsáveis pela catequese de milhares de índios. Apesar de todos esses esforços empreendidos pela igreja com a contra-reforma, o movimento protestante não conseguiu ser barrado. É claro que os conflitos existiram e, em nome da religião, a Europa passou mais de um século de guerras sangrentas. Mas mesmo assim, as ideias de Lutero frutificaram e possibilitaram o surgimento de várias religiões. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu por que a Igreja Católica começou a ser criticada com o fim da Idade Média. Você viu também quem foi Martinho Lutero, o religioso que iniciou a reforma religiosa. E por fim, viu como a Igreja reagiu e se reorganizou com a Contra-Reforma. Agora é bom você dar uma bela olhada no seu livro de estudos e fazer os exercícios. E até a próxima teleaula.